falar um pouco sobre as questões das ervas, né, e principalmente a associação das ervas em relação à Umbanda. Então, assim, as ervas, né, no contexto geral, desde o do período histórico, do início da humanidade, ela sempre teve seu papel, a sua função, a sua importância, né? Cada povo, de acordo com a sua cultura, ele faz uso das ervas da melhor forma possível. Então, se você olhar em toda a história da humanidade, as ervas estão sempre presentes, e, de alguma forma, né? Aí, quando a gente traz isso para o universo religioso, né, não só na Umbanda, mas em outros rituais de outras religiões também, ela é extremamente importante. Então, mas vamos nos ater aqui à atenção dela em relação à nossa religião. Desde quando a gente, né, começa a entender um pouco do universo, seja ele candomblessista ou umbandista, as ervas sempre estão inseridas de alguma forma, seja através dos banhos, seja através dos chás, seja através das infusões que são feitas em alguns momentos. Então, ela tem uma importância absurda, né, no contexto religioso, relacionado à nossa, vamos botar assim, ao nosso convívio, né, religioso. Com isso, existem algumas importâncias que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, todas as ervas que podem ser usadas, seja para banho, seja para chá, seja para forrar né, no nosso caso aí a gente usa também nos rituais de deitada ou nos rituais de feitura. E é qualquer erva que pode ser usada? Não, não é qualquer erva, né? Nós temos na nossa casa o Alaidan, que é responsável por cuidar dessa questão de erva a nível ritual. Então, assim, cada orixá recebe uma quantidade X de ervas que serão usadas durante todos os rituais que são feitos, que tem por necessidade o uso de erva, né? A gente especifica. A Laidan teve esse trabalho, né? Lógico, pegou isso da nossa família de santo, trouxe para a nossa realidade, e depois ele foi aprimorando isso e aumentando esse leque. Então, cada orixá passou a tem, né, vamos botar assim, seu leque de ervas a ser utilizado. Mas o que é mais importante disso tudo? A gente saber que as ervas nada mais são do que o sangue da terra, que é o sumo que a gente extrai ali da erva, né? Por exemplo, quando a gente vai tomar um banho de ervas, qual é a função desse banho de erva? Então, quando a gente se preocupa um pouco em entender que cada erva tem um sentido, tem um propósito, cada erva tem uma utilização. Então, a gente, por incrível que pareça, a gente precisa. Gente, desculpa que eu acabei sendo. Não, eu e tecnologia aqui são meio complicado, então entrou uma ligação aqui que não devia. Mas, como eu estava dizendo, cada erva ela tem uma função, né? Então, tem as ervas que é considerada ervas quentes, tem as ervas frias, tem as ervas que têm o propósito de purificar, aquelas que têm o propósito de energizar. Então, tem as ervas relaxantes, aquela que tem
como função trazer um relaxamento na parte espiritual. Então, toda essa questão, né, é muito importante, às vezes, a gente estar atento. Por quê? Porque não são todas as ervas que você pode usar para todos os propósitos. Tem situação em que a gente vai usar as ervas com orientações, seja dos pretos velhos, seja dos caboclos, ou, como eu disse, no contexto ritualístico, a gente vai seguir um padrão que a nossa família de santos adquiriu. Então, assim, não vai ser... Aí, neste caso, quando a gente fala em questão de ritual, e que as ervas fazem parte da nossa família de santos, por que eu digo que as ervas fazem parte da nossa família de santos? Porque, às vezes, não são as mesmas ervas representadas, né, para aquele determinado orixá, que vai ser em outras famílias utilizado da mesma forma. Então, a gente, de repente, usa uma erva para algum e outros orixá, em outra casa, outra família, outra nação, a erva não faz referência a algum e faz a outro orixá. Então, quando a gente vai tratar dessa questão de erva, a gente tem que ter uma atenção muito, muito séria em relação a isso. Tem que ter um cuidado muito sério. Por quê? Porque, como eu disse, além de ter toda uma função terapêutica que ela exerce no corpo do indivíduo, ela tem, no nosso caso, especificamente devido aos nossos rituais, ela tem um significado. Então, por isso que diz, né, acredito que todos que estão aqui são membros da casa, e fala assim, não pode lavar a cabeça com erva. Isso é devido a quê? Devido a todo um processo energético, toda a manipulação energética que é feita quando a pessoa entra para fazer uma obrigação. Então, não deve se misturar determinadas ervas. Esse é um ponto. Outro ponto é, quando você começa o seu processo de desenvolvimento, existem as ervas indicadas para que isso aconteça, que facilite essa interligação com o mundo espiritual. Antigamente, a gente tinha, eu acredito que vai voltar esse processo lá no terreiro, que a gente tinha no quadro de aviso lá, os tipos de banhos, né, que era possível ser utilizado. E hoje é muito... por não ter mais essa possibilidade de ter descrito lá quais os banhos indicados para aqui, as pessoas vão fazendo aí vão juntando erva, vão colocando e acha que fazer isso vai dar certo, né? Tá dando um banho é o famoso banho de descarrego, então junta tudo. Só que existe outra atenção a isso tudo. Existem as ervas quentes, as ervas frias, as ervas que uma acaba anulando a outra. Então, é muito perigoso quando você começa a achar, né, que você pode juntar qualquer erva ali e fazer um banho. Ao invés de te descarregar ou, enfim, ou ser de forma positiva, né, o uso daquilo, às vezes ela não vai surtir nenhum efeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de como conduzir esse processo. Como eu disse, a Laidan é uma pessoa que durante décadas ele se predispôs a estudar um pouco a fundo isso aí. Então, nós temos aí uma pessoa de extrema importância nesse sentido, que sempre pode agregar para todos nós alguma coisa nesse sentido. Então, assim, falando agora especificamente sobre as questões de Umbanda, como eu disse, as ervas são usadas em vários ritos, né, dentro da Umbanda. Seja como através de chá, hoje os pretos, outra coisa muito preocupante, que hoje os pretos velhos, né, já não, quase, são poucos os que indicam ervas, né, principalmente para chá, porque
Isso é uma coisa que eu acho que todo umbandista, né, ou mesmo pessoas que de alguma forma fazem uso de erva, eles deveriam se preocupar em ter um pouco de atenção, estudar um pouco o efeito, né, enfim, curador, o efeito aliviador de determinadas ervas para determinadas situações. A gente vivia no passado, né, quem tem mais de 50 anos, tem mais de 40 anos aí, e tinha as vovozinhas nossa lá do passado que, se você tivesse com dor de cabeça, ela sabia o chá que você tinha que tomar para passar. Se tivesse com dor no estômago, ela te indicava um chá que seria o mais adequado. E isso, né, com o tempo, isso vai se perdendo. Então, hoje você raramente vê. Eu acho que teve uma irmã aí do grupo que estava com um problema, se eu não me engano, na pele, e indicaram, não, ó, toma isso que é bom. Aí indicaram um chá que provavelmente é aquilo que a pessoa já usou em algum momento, que foi ensinado por alguém, provavelmente mais velho, que aquele chá faz sentido. Só que como que isso, com o tempo, vai se perdendo? Né? Hoje a gente é mais fácil você ir na farmácia e comprar um remédio que involuntariamente naquele remédio tem uma fórmula, mesmo que seja sintetizada de uma erva, mas a gente prefere, porque supostamente aquilo ali é mais saudável, cura, né, com mais eficácia, vamos botar assim. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque já passou o tempo em que era valorizada vamos botar assim, essa vivência popular de usar ervas. Então, como eu disse, os médiuns, principalmente os médiuns de Umbanda, que tem vamos botar assim, as ervas como recurso para muitas coisas, ele deveria ter essa atenção em relação a estudar um pouco, pesquisar um pouco sobre ervas, né, e principalmente as suas utilizações. Existe, em alguns momentos, uma situação assim que eu acho que talvez por falta de informação, que as pessoas não entendem ou não acreditam que haja necessidade do médium ter conhecimento de determinadas situações. No caso, como a gente está falando sobre erva, né, tem médios umbandista que ele acha que ele não precisa saber sobre erva, porque o guia espiritual dele lá, o preto velho, o caboclo, seja qual for que ele trabalha, vai incorporar e a partir dali o guia vai dar a erva que necessita e tal. Aí entra, como eu disse, isso me perdoem, não sei se aqui tem alguém que trabalha com preto velho, ou que já trabalhou, mas eu acho isso extrema ignorância, no sentido, assim, a espiritualidade faz uso da bagagem que a gente tem, do conhecimento que a gente tem, para exercer, agregar ao conhecimento dela e exercer da melhor forma possível. E quando a gente não estar preparado, né, para determinadas situações, né, a gente acaba sendo um aparelho incompleto, vamos botar. Por quê? Porque o seu recurso, ou o recurso que o guia espiritual teria, ele acaba se perdendo, porque, primeiro, gera uma coisa que se chama insegurança. Então, hoje, quando a gente trata, eu tenho batido, né, muito nessa técnica lá dentro do terreiro, em que as coisas de Umbanda precisam ser valorizadas e potencializadas. Então, hoje, um preto velho do terreiro, né, raramente ele passa que a gente, no passado, chamava de bate-folha, né, que seria uma espécie de sacudimento, mas feita só de erva. Raramente ele passa um chá para determinadas situações, porque condicionou em fazer eu digo sempre assim, é mais fácil dar um tiro de canhão para matar um pardal do que efetivamente se dedicar um pouco a estudar, a entender,
a criar subsídios, né, para que seu guia espiritual possa usar em benefício de um grupo maior. E um desses cuidados, ou dessa busca, é exatamente conhecer um pouco em relação à utilização das ervas, né? O que é, para que serve, por exemplo, um chá de boldo, para que serve um chá de capim-limão, para que serve um chá de erva cidreira. São ervas básicas que todos nós, em algum momento, já usou, mas que, por sua vez, tem se perdido, né? As pessoas não têm dado a devida atenção, não têm dado a devida importância, principalmente, de que esses recursos são de extrema valia para todos nós. Então, o que acontece? Você pega um mundo de possibilidades, que é o que o contexto das ervas fazem, e não acaba aproveitando, não acaba conseguindo potencializar isso, né? Trazer isso para o seu convívio diário religioso, né? No contexto religioso falando, você não consegue trazer, você não consegue aproveitar. Aí o que acontece? Nós vemos pessoas que acabam não utilizando desses recursos. Vamos lá, você está com um problema. Hoje, o mal do século é estresse, ansiedade, é tudo isso. Consequentemente, isso baixa a sua imunidade, consequentemente, isso baixa a sua vibração. Quais são as ervas que a gente poderia usar? Quais são as ervas que a gente poderia associar à nossa fé, né? E aí entra outra questão, todo o simbolismo que aquela erva representa em relação à fomentação da fé. Então, você começa, desde o momento que você começa a preparar aquela infusão de ervas ali, ela já começa a fazer um trabalho inconsciente. Você começa já a acreditar que ali tem uma possibilidade de cura, de transformação, de elevação, de superação. Só que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Então, assim, o mais importante de você fazer ou utilizar a erva é acreditar que aquilo ali é possível. E para isso você precisa ter um mínimo de conhecimento. Que é uma coisa, eu sempre falo, né, eu sempre falei, agora talvez um pouco menos, devido a algumas situações. O médium bandista, que ele não evoluir ao ponto de entender que ele precisa conhecer todo o mecanismo que faz com que a sua religião funcione, dentre elas está a questão das ervas, ele acaba sendo um instrumento desafinado. Né? A gente aqui, esse grupo, a maior parte deles faz parte da capela, né? Da sala de tratamento e ali. Se um médium, um desses que contribui de um trabalho lá dentro da capela, se ele não estiver afinado com tudo aquilo que está acontecendo, com toda aquela energia que está sendo movimentada, se ele não estiver integrado com tudo aquilo, ele não é um aparelho, ele não é vamos botar assim, um instrumento afiado para o trabalho. Por quê? Porque ele vai estar distoante de um grupo. A mesma coisa acontece com o médium quando ele é um bandista. É uma tendência natural do médium bandista não querer se aprofundar em nada. Aí ele vive na superficialidade das coisas. As ervas como um todo, além de todas as energias curadoras, além de todas as energias revitalizadoras, além de tudo, todas as energias transmutadoras que ela tem, ela só consegue atingir seu potencial se você tiver um mínimo de conhecimento. Então, eu acho assim, nós como médiums, né, espiritualistas, e que entende que tudo gira em torno de energia,
a gente deveria, a cada tempo, se reciclar. Então, a equipe, eu acho bem interessante esse estudo que o pessoal da capela se predispõe a fazer, já citei isso aqui em outra situação, em que todos, né, deveriam, nossa casa como um todo, deveria participar disso. A gente vê que a adesão é pouca. Nós temos aqui praticamente, sei lá, 20 pessoas nesse momento aqui, interagindo aqui, e a gente percebe assim, será que esse trabalho não poderia ser mais amplo? Será que esse trabalho não poderia ser mais aproveitado? Será que assuntos que muitas vezes aparenta fugir de um contexto, haja vista que, como eu disse, o grupo trata mais do conceito de tratamento, da sala de tratamento, será que assuntos, né, como esse, falando sobre erva, não seria útil para todos nós, no momento em que a gente soubesse, assim, a gente vai para o terreiro exercer nosso papel mediúnico. Quantos efetivamente se preparam com um banho de erva? Quantos efetivamente se preparam se purificando? Né? A erva, como a erva tem esse poder de purificação também, quantos verdadeiramente se predispõem antes de sair para o seu trabalho espiritual, né? Ou seja, nós estamos agora a capela voltando às atividades às quartas-feiras. Quantos do grupo se predispõem assim, hoje é quarta-feira, eu vou fazer o meu trabalho mediúnico, então eu vou tomar um banho de erva. Quais as ervas que eu vou usar? Haja visto que eu vou estar numa frequência energética X. Aí a pessoa fala assim, eu digo sempre que o banho de preguiçoso é o banho de sal grosso, né? Que ele não precisa se dar o trabalho de colher erva, porque até para colher a erva ela tem vamos botar assim, todo um ato ritualístico, né? Só lá sair arrancando as folhas e achar que está colhendo erva. Tem todo um ato ritualístico para você fazer isso, que quase ninguém faz. Hoje é mais fácil você ir numa loja de Umbanda, comprar as ervas que já tem lá como praxe, já existe lá o banho das 7 ervas, que a pessoa não sabe nem que erva tem ali, mas é aquilo ali que, pô, legal, vou comprar aqui que é mais fácil. Mas a gente precisava observar isso com um pouco mais de atenção. Né? Como eu disse, todo esse contexto ritualístico, que é o banho de erva, que é a preparação de tudo isso, né? As pessoas acham que você, no momento que o banho está pronto, é só, né, entrou no seu banho normal, depois você vem, joga o banho de erva por cima e aquilo pronto, você fez o seu banho de ervas. Mas será que é assim? Será que o que isso representa? A gente faz toda segunda-feira, a Milson, que não está aqui com a gente no grupo, ele faz lá o processo de energização, né, e purificação da água lá, como um fluido positivo de cura e tal. Observe que antes de qualquer coisa existe uma prece, existe todo um trabalho que faz com que todo aquele, não só a água que está ali, mas todo aquilo receba um fluido positivo. É a mesma coisa quando a gente vai tomar um banho de descarrego. Tem gente que acha que tomar banho de descarrego só jogou por cima e tal. Não para primeiro, para agradecer pelas ervas que estão sendo utilizadas ali. Segundo, para fazer devidamente a fluidificação da água, né? Para que aquilo ali tenha uma força energética maior. Então, esses cuidados básicos, que muitas vezes a gente deixa de fazer, ou deixa de fazer, ou devidamente não foi orientado para fazer. Né? Existem dois pontos aí, pode ser uma falha de falta de orientação,
ou pode ser uma falha de esquecimento. Mas a gente não está aqui para julgar o que é, a gente está aqui para esclarecer que é preciso fazer da seguinte forma: qualquer ato ritualístico, ele segue um padrão. Nós vamos energizar o banho através da nossa fé, através da nossa oração, através da vibração pelo orixá que a gente é regido. Então, tudo isso tem que fazer valer a pena. E, como eu disse, existem as funções das ervas que elas... Você vai tomar um banho para ir para uma sala de tratamento, usa ervas leves, né? Ervas que têm um poder tranquilizador, né? A gente tem a alfazema, a rosa branca, que são manjericão, que são ervas que trazem essa serenidade. Ah, não, eu vou tomar um banho de descarrego e eu vou para um desenvolvimento no terreiro. Aí a gente vai tomar um banho com ervas que contribuam para que essa interação entre o mundo físico e espiritual aconteça. Então, ah, não, eu vou tomar um banho de erva porque, estou precisando dar uma relaxada. Então, você vai procurar ervas que façam essa função. Então, não é só juntar erva e tomar banho. Não é só juntar erva e achar que aquilo ali tem um poder transmutador? Tem, mas talvez não com tanta efetividade e assertividade que ela precisa ter, dependendo do caso ou da necessidade que a gente vai estar necessitando naquele momento. Então, isso é um ponto que a gente precisa começar a entender, né? As ervas como rituais, né? Como fonte de aprimoramento também, não deixa de ser, porque quando você, como eu disse, eu acho que se todo um bandista se predispusesse a estudar um pouco, né, não sobre tudo, né, eu sempre falo, né, em alguns momentos quando eu faço, né, palestra na capela, eu sempre gosto de deixar claro o seguinte: é através do aprimoramento de cada um dentro daquela posição que ele se propõe a fazer, que ele vai conseguir atingir resultados mais positivos para a vida dele. Então, o grupo da Sala Bezerra de Menezes é um grupo que constantemente está envolvido com algum tipo de estudo, né? Ah, mas o que isso representa? Isso nada mais do que aprimoramento, né? É um grupo que está empenhado dentro daquilo que se propuseram a fazer, a gerar oportunidade de crescimento, de aprimoramento. Crescimento que eu digo a nível espiritual, crescimento, aprimoramento. Mas a gente sabe que em um grupo sempre tem aqueles que são mais dedicados e aqueles que são mais esquecidos, né? Não posso dizer menos dedicados, são mais esquecidos, porque dedicação cada um a seu jeito tem. Só que aí a gente precisa entender assim: o que eu tenho feito da minha vida? Eu estou preparando um estudo não para questões do terreiro, mas para um outro trabalho que eu desenvolvo com um outro grupo, e fala exatamente isso. Qual é a minha função nesse mundo? O que dentro do meu contexto existencial, o que eu tenho exercido? Se a gente parar para pensar, a gente começa a entrar em um processo muito questionador. Será que tudo isso que eu tenho feito tem sido útil para mim, para o próximo, ou não? É aquela coisa assim, para evitar exatamente as crises existenciais que cada um a seu tempo vai ter, né? Todos nós temos. O que eu vim fazer nesse mundo? Tem gente que está no mundo a passeio, não sabe nem o que está fazendo. Mas, enfim, tudo isso nos leva a esse entendimento, o aprimoramento, o entendimento, o estudo, a predisposição em aprender. Tudo isso eu acho que
faz com que nós, como bandistas, e candombecistas e espiritualistas, nos tornamos cada dia mais seguros daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente prega. Eu tive a oportunidade de conversar, estava conversando com um grupo ontem, e o assunto sempre, quer dizer, sempre não acabou caindo em questão de religião, e eu falei, as pessoas falam muito de religião, mas praticamente praticam pouco. Uma coisa é você falar sobre religião, outra coisa é você praticar a sua religiosidade, o seu contexto religioso, no sentido de que você não é melhor do que o outro. Você está em um processo contínuo de aprendizagem. Né? E, por coincidência, nesse grupo, tinha 2 pessoas de outra denominação religiosa e que eles acham enfim, que todo esse entendimento que a gente tem sobre espiritualidade, eles têm uma visão ainda equivocada. E foi, o assunto começou a ficar acalorado e que chegou a um ponto que eu falei, eu não posso falar isso para as pessoas, eu não é me achando melhor do que eles, muito pelo contrário, é saber que cada burro carrega a carga que ele precisa carregar. Então, ele acha que o que é dele é certo, eu respeito e acredito que dentro do entendimento do que é certo dele, ele está fazendo da melhor forma possível. E a gente tem que entender o que é certo que nos cabe, e dentro daquilo que a gente acha que é certo que nos cabe, a gente fazer da melhor forma possível. Então aí entra essas questões da gente estudar um pouco, a gente ter esse cuidado de que cada função que uma erva tem dentro do nosso rito, do nosso histórico religioso, tem que ser potencializado. Então, assim, um resumo de tudo isso na nossa vida é: vovó, nossa bisavó, ela tinha um entendimento da importância da erva mediante ao período da vida dela, da época dela. E muitas das nossas avós e avós aí usavam só remédio de mato, como dizia. Minha avó falava que remédio é remédio de mato, que ela ia pegar nos matos lá e ela que se cuidava com aquilo. Morreu com quase 90 anos. Os nossos pais já perderam um pouco dessa característica, né, de usar os remédios do mato para se curar. Nós temos talvez 25% de todo esse potencial do que as ervas representariam na nossa vida. Consequentemente, nossos filhos e nossos netos vão absorver muito menos disso. Aí a gente diz assim, a gente observa o quanto a sociedade, né, vem se tornando doente, não só devido a essa questão de não saber usar erva, né, mas principalmente de se perdendo conceitualmente durante as gerações que vão surgindo, né, os conceitos vão se perdendo. Então, que a gente possa cada vez mais entender que é através do estudo, é através da compreensão despretensiosa, é através da sua busca constante por aprimoramento em todos os sentidos, que a gente vai conseguir atingir os nossos objetivos e, consequentemente, agregar alguém. Peço desculpa a vocês por talvez não ter sido tão objetivo para falar de erva, mas eu fiquei muito receoso, como eu disse. A gente tem pessoas na casa que são dedicadas a isso. Então eu fiz um resumão assim, de todas as possibilidades, desde que feita da melhor forma possível, que a erva possa nos favorecer, seja através de banho, seja através de chá, seja através de
Até mesmo a gente pode pegar determinadas ervas, como eucalipto, botar, isso é uma receita das vovós, botar debaixo do seu travesseiro, que ajuda, melhora seu sono, ajuda a respiração, porque o eucalipto tem esse poder de purificar o ar e tudo isso. Consequentemente, isso é muito saudável. Então, assim, me perdoem vocês por não ter sido muito específico em relação a tratar o assunto erva, mas, como eu disse, eu acho que a gente tem pessoas bem mais aptas a tratar isso, principalmente sobre a questão ritualística de tudo isso. Mas acredito que dessa forma simplificada e meio grotesca de se falar sobre erva, acho que pode ter sido proveitoso para a gente entender que a gente precisa revivar isso a cada vez mais e fazer das ervas uma forma também de conhecimento na nossa vida. É isso hoje, Aline.